Quando eu vi meu primo segurando a sua ferramenta daquele jeito, não consegui resistir. Logo depois, a minha prima também chegou. Meu nome é Júlia e tenho 27 anos. Sempre fui uma mulher um pouco mais pra frente do que as demais em volta de mim, namoro com frequência. Recentemente estou namorando um vendedor de uma empresa famosa. Em uma certa época, eu já havia conhecido o poder do meu corpo, mas ainda estava descobrindo toda a minha potência, descobrindo como usar de uma maneira que me beneficiaria. Eu já tinha vivido várias experiências até então, eu precisava me sentir poderosa. E quanto mais proibida, mais errada, mais perigosa a situação, mais eu queria. Não pela adrenalina, não pelo medo, mas pelo poder de convencer a pessoa do meu lado a fazer o impossível, apenas para fazer relações comigo. Em 2020, nas férias de janeiro, fui para o sítio dos meus avós no interior. Meus primos Lucas e Marcela, que eram irmãos, também iriam para lá. Ele era mais velho e ela tinha minha idade mais ou menos. Sempre tivemos muita parceria, mesmo que só nos víssemos em festas de família. Marcela era uma jovem mulher que se parecia mais comigo. Pele branquinha, olhos castanhos e cabelos clarinhos. Muitas das vezes mentimos em festa dizendo que éramos irmãs. E todos acreditavam. Por sua vez, Lucas era atlético e forte, com os mesmos olhos e cabelos, mas com jeito e sorriso de menino bobo. Eu estava ansiosa para revê-los e poder contar das aventuras que eu tinha vivenciado nesses últimos meses. Quando cheguei no sítio, meus primos já estavam na sala me esperando, os dois super animados com o reencontro. Logo percebi em Lucas um olhar que me era cada vez mais familiar, e imediatamente eu soube o que estava passando na cabeça dele. Ele me deu um oi tímido, desviando o olhar, mas depois não tirava os olhos de mim. Marcela me abraçou e beijou com o mesmo carinho de sempre. Ela tinha um jeito meigo e encantador de lidar com as pessoas. No dia seguinte, meu avô disse que Lucas já era um homem grande e forte, e que deveria acompanhá-lo no trabalho, mas deixou as netas ficarem de bobeira. Meu avô disse que nós mulheres não precisamos trabalhar, pois era serviço de homem. Ele pareceu triste de ter que ir trabalhar, mas foi bom ele ter ido, porque eu e Marcela pudemos andar pela propriedade sozinhas, até acharmos um lugar afastado da casa para colocarmos todas as fofocas em dia. Começamos a falar dos garotos que pegamos nesses últimos meses, de aventuras que passamos e de festas que ficamos loucas, mas de um jeito meio estranho. Era como se uma estivesse escondendo alguma coisa da outra. Um pouco impaciente, decidi contar de uma vez uma história minha, com meu chefe do serviço, Mateus, que é também irmão de consideração do meu pai. Contei em detalhes sobre como tinha sido a primeira vez com ele, da provocação com um biquíni vermelho que usei. Disse para ela o tamanho da ferramenta dele, mas expliquei que isso estava ficando frequente e que já estava perdendo a graça para mim. Eu queria uma diversão nova, para voltar a ter aquela felicidade. Ela me olhava com um olhar suspeito. Eu não conseguia saber se ela estava me julgando ou se estava pensando em algo para me ajudar, mas tinha certeza de que ela tinha se interessado pela minha história excitante, pois ela era do mesmo jeito que eu. Mesmo assim, ela ainda não parecia confortável em me contar o seu segredo. Percebendo essa dificuldade dela, eu tentei forçar um pouco mais o assunto, falando para ela me contar o que ela estava escondendo, pois estava na cara dela que algo aconteceu. Ela disse que não saberia como me contar, pois estava com medo de eu julgá-la. Marcela e eu estávamos em um momento íntimo, onde a curiosidade e a proximidade começaram a nos aproximar de maneiras que eu nunca imaginaria. Eu estava ansiosa, esperando que ela compartilhasse algo sobre seus sentimentos. Mas o que aconteceu em seguida me pegou de surpresa. Sem hesitar, Marcela me deu um selinho tímido, que logo se transformou em um beijo suave, antes de se tornar algo mais intenso, que me deixou sem ar. Ficamos ali, deitadas lado a lado, nos perdendo na troca de carícias e beijos, que se tornavam cada vez mais apaixonante. Eu sentia meu coração bater mais forte a cada beijo que trocávamos, e uma sensação de calor percorria meu corpo. Com um toque gentil, começou a explorar cada detalhe, me fazendo sentir uma mistura de sensações que nunca havia experimentado antes. Seus gestos eram diferentes de tudo o que eu conhecia, carinhosos e atenciosos. Ela olhava diretamente nos meus olhos, percebendo cada reação minha, adaptando seus movimentos para me fazer sentir mais próxima. "Não tem problema para você, Júlia?" perguntou minha prima me olhando com as bochechas vermelhas. "Depois a gente conversa sobre isso." Respondi, e logo em seguida continuei a beijando. O clima esquentava,
e eu não conseguia evitar de me perder na visão que eu tinha dela, mesmo através da blusa que usava, tão simples, mas que deixava transparecer sua beleza. Estávamos ao limite naquele momento, cada vez mais conectadas, até que a voz da minha avó nos chamando nos trouxe de volta à realidade. Rapidamente, nos vestimos e tentamos disfarçar, com o coração ainda acelerado, o que havíamos experimentado juntas. Agora eu sabia qual era o segredo de Marcela. Era o segredo mais surpreendente e confuso que eu poderia imaginar. Depois do jeito que meu primo me olhava, imaginei o que ela estava escondendo. Eu já estava esperando Lucas chegar em mim e estava preparada para dar uns pegas no meu primo gato. Mas aquilo era totalmente diferente. Eu e Marcela éramos praticamente irmãs. Vovó teria um infarto se soubesse o que a gente tinha feito naquela tarde. Mas eu queria mais. Durante a janta, eu não deixava de reparar em cada detalhe que minha prima fazia. E se ela olharia para Lucas de forma duvidosa, seus cabelos brilhantes e volumosos, seus lábios rosados, o tom claro da sua pele macia, a intensidade de seus olhos castanhos que me procuravam o tempo todo, e o brilho do seu sorriso, cada vez que nossos olhares se cruzavam. Do nada, comecei a me sentir atraída por Marcela. Tudo nela me encantava, e eu me perguntava como nunca tinha reparado em tudo aquilo antes. A resposta é porque eu nunca tinha experimentado beijar uma mulher antes. Em nossa família, não era raridade casos entre primos na juventude. Vovó detestava essas histórias e era muito cuidadosa com esses assuntos. Ela dizia que moças lindas como eu e minha prima, todo cuidado era pouco. Lucas ficou desapontado ao saber que não ia mais poder dormir no mesmo quarto que nós e que ficaria no quarto dos meninos, com outros primos nossos. Mas eu e Marcela tivemos que nos esforçar para disfarçar nossos sorrisos, pois no fundo, não era isso que nós queríamos. Eu queria tentar uma nova aventura, e minha prima aposto que pensava a mesma coisa. Na hora de todo mundo ir para a cama dormir, peguei a minha toalha, tomei meu banho, fui para o guarda-roupas e escolhi meu pijaminha mais bonito e curto. Alegando como desculpa para a vovó que estava calor, me perfumei e fui direto para o quarto esperar minha prima. Marcela entrou no quarto alguns minutos depois, com cara de quem estava imaginando a mesma coisa que eu. A gente ficou fofocando por alguns minutos. Depois disso veio vovó e passou para fazer a oração e nos dar boa noite. Depois disso ela saiu e apagou a luz. No quarto haviam duas camas diferentes, uma de solteiro e a outra de casal, pois era um quarto bem grande. Em outros anos, dormíamos juntas na de casal e Lucas dormia na outra de solteiro. Mas esse ano as coisas estavam diferentes. Vovó achou que seria melhor nos separarmos, pois nós já éramos adultos. Eu e minha prima ficamos tristes, pois essa noite tenho certeza de que seria muito especial. Esperamos atentas até a casa estar bem silenciosa. Quando pareceu seguro, me deslizei até a cama de Marcela. "Posso me juntar a você?" Perguntei sussurrando no ouvido dela. "Acho até melhor. A gente fica mais confortável assim", me respondeu ela, já me recebendo com um beijo. Não sabia explicar, mas estava completamente atraída pela minha prima. Ela também devia estar, pois passava sem parar a mão por mim, passeando sob o pijaminha. No fundo devia ser algum tipo de vaidade, pois éramos mesmo muito parecidas. E olhando para Marcela, me dei conta do quão picante eu também poderia estar sendo para ela. Com a proximidade do meu rosto e o calor do meu fôlego perto do seu corpo, fez minha prima se arrepiar todinha. Comecei de maneira suave e devagar, com mais cuidado do que antes. Dessa vez, Marcela soltava sons de alívio baixo, enquanto alternava entre carinhos e puxões. Conforme a intimidade aumentava, eu intensifiquei os movimentos, a beijando com mais firmeza. Marcela reagia, extraindo o corpo, como se quisesse ainda mais. Cada toque, cada beijo e cada carícia me deixavam ainda mais conectada com ela, e eu sentia uma crescente necessidade de me entregar completamente. Quando finalmente decidimos tirar as peças de roupas para nos aproximarmos ainda mais, fomos interrompidas pelo som da maçaneta da porta do quarto se abrindo. Nos assustamos e paramos na hora. Rapidamente, puxamos a coberta e fingimos que estávamos dormindo. A maçaneta girou novamente e a porta se fechou. Achei que pudesse ser vovó conferindo se estava tudo bem, mas só para garantir, decidimos continuar imóvel. De repente, levei um susto quando vi meu primo puxando a coberta, deixando meu corpo quase sem roupa à mostra. Ele me olhou surpreso, e eu apenas consegui sorrir de volta,
satisfeita com a reação que meu corpo havia causado naquele rapaz lindo e forte, esquecendo por um momento que ele era meu primo. Ele claramente estava animado, e eu decidi provocar, fazendo uma expressão picante, como se estivesse impressionada com ele ali. Não faz barulho, Júlia, senão a vovó vai me matar se souber que eu estou aqui, disse Lucas com a expressão de medo e excitação. Eu sei, priminho. A gente, na verdade, estava só te esperando para começar a brincadeira. Eu respondi com cara de quem estava pronta para tudo. A provocação funcionou, e ele rapidamente avançou, colocando o que queria na minha direção. Com um sorriso, aceitei e comecei a brincar, da maneira que eu imaginava, notando como tudo se encaixava perfeitamente. Eu sabia que Marcela estava ali ao lado, provavelmente ouvindo tudo, e fiquei imaginando como ela reagiria ao descobrir que eu estava me envolvendo com seu irmão. Tentei avisar Lucas, mas toda vez que tentava falar, ele me impedia, segurando minha cabeça e insistindo para que continuasse. A cada tentativa minha, ele se tornava mais firme. Embora eu estivesse gostando, ainda precisava ter certeza se Marcela estava realmente acordada. Foi só quando, num último esforço, puxei a coberta, revelando minha prima. Nesse momento, Lucas finalmente soltou minha cabeça. Nós três nos encaramos por alguns segundos, todos em silêncio. Marcela olhava para o irmão, enquanto Lucas estava fixado na irmã. A tensão no ar era palpável, e isso me deixou ainda mais quente. Eu estava fervendo. Sabia exatamente o que queria naquele momento. Os dois só para mim. Fiz um carinho em Lucas, que estava claramente no limite, e dei uma pequena provocação. Como ambos ainda estavam paralisados... Lembra do que você disse, Lucas, sem fazer barulho. Eu disse me aproximando de Marcela. Acariciei sua nuca e a beijei com intensidade, misturando nossos sabores em um momento carregado de desejo. Minha atitude foi o que faltava para que a situação atingisse o nosso ápice. Enquanto eu e Marcela continuávamos a nos beijar, Lucas se juntou a nós na cama, se deitando ao nosso lado. Eu me posicionei no meio, deixando meus braços abertos. A sensação de ter os dois para mim era algo de uma alta intensidade. Era o que eu estava tanto procurando. Eu me sentia completamente no controle, como se tivesse o poder de conduzir tudo à minha maneira. Enquanto eu dava atenção para Lucas, sentindo seu corpo próximo ao meu, Marcela começou a tirar o restante das peças do pijama. O clima estava irresistível, e a conexão entre nós parecia crescer a cada segundo. Eu adorava a sensação de ter ambos tão próximos, cada um deles me proporcionando sensações diferentes e intensas. No entanto, ao mesmo tempo, percebi que eles não interagiam entre si, como se um limite invisível os impedisse de se tocarem ou de se envolverem diretamente. Isso trouxe uma nova camada de tensão ao momento, e me deixou ainda mais curiosa sobre até onde aquela situação poderia nos levar. Então eu determinei, ou fazemos os três de juntos, ou não fazemos nada. Os dois trocaram olhares, claramente enfrentando um conflito interno. Marcela parecia envergonhada, enquanto Lucas estava visivelmente nervoso. Decidi interferir, levantando-me na cama e puxando os dois para um beijo triplo. Aos poucos, eles começaram a relaxar. Conforme foram se soltando, guiei a mão de Lucas até chegar em Marcela, e ela, por sua vez, começou a acariciá-lo de forma mais íntima. Sem que percebessem, me afastei do beijo e me deitei novamente, observando por alguns instantes a cena que se desenrolava na minha frente, onde os dois irmãos, agora sem reservas, exploravam suas novas sensações. Parecia que a qualquer momento, Lucas fosse pegar Marcela e jogar ela na cama, com aquela tensão crescente entre eles. A cena estava carregada, e o corpo de minha prima refletia isso, com sua respiração acelerada e seus gestos agitados, como se a qualquer instante fosse ceder ao desejo. No entanto, um estalo de um móvel meio que despertou os dois, e eles se afastaram rapidamente. Lucas, com o rosto cheio de raiva e confusão, olhou para mim e disse: "Vocês são doentes, isso é nojento." Marcela, com um olhar triste e ferido, retrucou: "Para com isso, Lucas. O nojento aqui é você." Sem dizer mais nada, meu primo saiu do quarto transtornado. Fiquei parada, confusa e um pouco assustada, sem entender o que tinha acontecido para que a situação mudasse tão drasticamente. Olhei para Marcela, tentando me aproximar, buscando um pouco de conforto. Comecei a conversar, mas ela me interrompeu, afastando-se de mim. "Volta para sua cama", disse ela com a voz fria. Naquele momento, parecia que a oportunidade havia se perdido,
mas algo dentro de mim dizia que essa não era a conclusão final e que tudo havia apenas começado. Na manhã seguinte, no café da manhã, a vovó ficou falando sobre como estava feliz de ter a gente ali e que estava ficando muito feliz de ver que os netos se davam bem e que sabiam se comportar. Enquanto ela falava isso, eu olhava para Lucas, o desafiando. Ele parecia tentar fugir de mim, mas sempre acabávamos cruzando olhares, e eu sabia que a repulsa dele pelo que tinha feito na noite anterior era puro fingimento. Ele apenas estava tentando ser certinho. Marcela estava séria e parecia também querer se afastar de mim. Nesse dia, não fomos juntas passear pela propriedade. Fiquei andando sozinha, distraída, tentando entender o que eu estava fazendo com a minha vida. Quando fui puxada por um braço para detrás de uma casinha de madeira que tinha perto, quase me desesperei, mas então vi que era Lucas e me acalmei. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele me agarrou. Pensei em me fazer de difícil, mas o meu fogo falou mais alto. Meu primo era lindo, pele clara, lábios macios, além de ser bem mais alto e forte. Se Lucas quisesse ter relações comigo, não haveria nada que eu pudesse fazer para impedir. E eu adorava essa sensação. Não era você que achava isso nojento, primo? Perguntei chegando mais pertinho dele, até nossa respiração estar perto uma da outra. Cala a boca, Júlia. Ele me respondeu com raiva, tentando me calar com um beijo. Qual corpo você acha mais atraente? O meu ou da Marcela? A priminha ou a irmãzinha? Eu perguntei após o beijo que ele me deu. Isso não vem ao caso aqui. Fala baixo pra ninguém pegar a gente aqui tonta, disse ele com a mão naquele lugar, olhando pra mim com medo de descobrirem. Aquela situação era excitante e me deixou ainda mais animada. Sentada no chão, percebi o quanto ele estava tão envolvido quanto eu. Com carinho, dei um beijinho suave, antes de continuar, envolvendo-o completamente com rapidez. Lucas soltou um suspiro e segurou minha cabeça, enquanto eu alternava entre movimentos mais profundos e carícias. Eu sabia que ele estava no limite, e a qualquer momento poderia perder o controle. Enquanto continuava, olhei para Lucas com um sorriso provocador, pronta para testar seus limites mais uma vez. Será a sua irmãzinha beija assim também, priminho? Perguntei beijando ele de volta. Eu não sei, ele me respondeu tentando negar alguma coisa. Se ela beijar parecido com você, acho que já não aguento. Ele suspirou, quase no ápice. Então, parei e me afastei um pouco, olhando nos olhos do meu primo. Deixei o vestido cair no chão, revelando uma surpresa para ele, sem saber o impacto que isso teria. Pelo jeito que Lucas me olhou, ficou claro que ele sabia exatamente de quem era aquele vestido, e isso nos deixou ainda mais envolvidos. Lucas me puxou novamente, me beijando com uma intensidade que eu não esperava. Sentir a proximidade dele me deixou completamente entregue ao momento. Me inclinei para a frente, me apoiando em uma cerca, inclinando o corpo, deixando claro que estava pronta para o que viria a seguir. Foi então que entendi que naquela posição, vestindo aquela peça por baixo, eu era praticamente igual a Marcela. Lucas me beijava, pensando em Marcela. Tentei segurar depois, mas ele foi mais forte. Fiquei trêmula. Meu primo precisou até me segurar depois. Por mais que tentasse recusar, agora ele não tinha mais forças para negar que também queria minha prima. Me olhando com sincero sofrimento, ele disse: Júlia, acho que ela não vai querer. Melhor ficar só entre a gente mesmo. Me disse ele nítido que não era o que ele queria falar. Não, Lucas. Eu quero os dois. Juntos. E eu sei que você quer isso também. Eu disse firme no que estava falando. Então você vai ter que convencer ela. Respondeu meu primo um pouco mais aliviado. Agora, eu sabia que Lucas era meu. Ele estava disposto ao absurdo para poder realizar suas fantasias comigo. Mas eu ainda precisava vencer o bloqueio de Marcela para realizar meu desejo. Por uma semana, enquanto eu continuava me encontrando com Lucas atrás da cerca, Marcela tentou me evitar e se manter distante. Mas, como dormíamos no mesmo quarto, foi fácil ir me reaproximando. Aos poucos, ela foi se tranquilizando, provavelmente imaginando que jamais tocaríamos no assunto do que tinha acontecido. Eu não tinha ideia de como poderia seduzi-la, já que meus pijaminhas não estavam funcionando e ela não aceitava mais dividir a cama comigo de noite. Mas tudo mudou numa tarde, quando voltei mais cedo para a casa e flagrei ela vendo filmes adultos pelo celular. Marcela estava completamente concentrada e respirava profundamente. Ela usava uma blusinha de alça branca, quase transparente. Marcela estava se alucinando em nosso quarto,
e eu fiquei apenas assistindo tudo o que estava acontecendo, sem dizer nada. Não queria ver ela parando o que estava fazendo. De madrugada, resolvi confrontá-la. Mas antes disso, mandei mensagem para meu Lucas, para ver se meu primo ainda estava acordado, pedindo para que ele viesse até o quarto, pois eu estava com um plano em mente. Logo em seguida, deitei em sua cama, quando no mesmo instante, ela pensou em me pedir para sair. Eu sei que você estava pensando em mim, prima. Por que negar isso? Perguntei um pouco discreta para ela não achar que era cena minha. Claro que não. Não tem por que eu pensar nisso. Ele me respondeu virando o rosto. Então você não tem atração na sua priminha? Eu perguntei, enquanto puxava sua mão para a minha. Isso é errado, prima. Me deixa em paz. Ela respondeu tentando me repreender. Responde a pergunta, só saio daqui com respostas. Ordenei olhando fixamente em seus olhos. Então Marcela me deu a única resposta que foi capaz. Beijos. A cada toque de seus lábios quentes e macios, eu conhecia um novo arrepio em meu corpo. Em meio a beijos e suspiros, Marcela sussurrou, me perdoa, meu amor. Eu sabia que ela era completamente minha novamente, como uma mulher que reencontra sua amante após dias de solidão. Assim que ela disse isso, voltei a beijá-la. Quando do nada escutamos uma batida na porta, minha prima foi se vestindo achando que era nossa avó, mas eu disse para ela não se preocupar. Abri a porta e era Lucas. Como eu imaginava, ele veio. Recebi sua mensagem. Você contou para ela? Perguntou ele um pouco tímido. Contou o quê, prima? O que você está escondendo de mim? Marcela me perguntou um pouco desconfiada. Nossos dias aqui no sítio está acabando, e cada um vai voltar para sua casa. Quero levar uma lembrança de vocês dois, disse um pouco com vergonha. Logo em seguida continuei. Por isso mandei mensagem para seu irmão Marcela. Se você não aprovar, eu vou entender. Cada um vai para o seu canto, e a gente finge que isso nunca aconteceu. Lucas fala logo em seguida. Naquele dia não sei o que aconteceu comigo. Eu estava apenas nervoso. Marcela então levanta. Achei que ela iria me xingar muito naquele momento, mas ela apenas pegou nossos braços e jogou a gente na cama, pulando em cima de nós, dizendo que ela não se importaria e que também queria muito aquela lembrança em sua mente. Nós ficamos ali a noite toda fazendo nossas relações íntimas. Então Lucas foi para sua cama quando estava amanhecendo, para nossos avós não suspeitar de nada. Então as férias chegaram ao fim. Nos despedimos, e como era de se imaginar, todos nós estávamos felizes por aquela noite, algo que iríamos custar a esquecer. O que você achou desse relato? Deixe nos comentários. Já aconteceu algo parecido com vocês? Já perdi muitas amizades por contar essa história. Muitos me julgam e acabam não gostando, mas eu sempre digo que o importante é ser feliz e desfrutar os prazeres da vida. Se você gostou desse relato de infidelidade, não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal.